Boa tarde, eu sou Gabriela Balquerel, responsável pela área de distribuição do Opportunity. Bem-vindos a mais um Conference Call mensal. A gente está hoje com o Marcos Molica, gestor da estratégia Opportunity Total Market e Opportunity Catu Previdência. Estamos também com o Stefano, que vai falar sobre a atribuição de performance e sobre um pouquinho de cenário do Opportunity Long Biased. Boa tarde, Molica, tudo bem? Boa tarde, obrigado, Gabi, obrigado a todos pela presença no nosso call mensal. A gente vai falar hoje sobre as estratégias total, um pouco do desempenho do mês passado e o que a gente está vendo de cenário prospectivo aí para o próximo mês. O mês passado foi um mês positivo para nossas estratégias macro. O fundo total, nosso flagship, teve um desempenho positivo de 0,60. As contribuições positivas vieram principalmente das bolsas internacionais. Tivemos também contribuições positivas aí da Bolsa Brasileira e das curvas de juros reais. Em termos de cenário, eu vou começar pelo cenário internacional. A gente continua com um cenário bastante construtivo em relação à economia global, liderada pelos Estados Unidos, onde o processo de vacinação avançou de forma substancial. A gente está vendo uma reabertura consistente da economia e isso vai sustentar um crescimento bastante robusto da economia americana. A gente está vendo um crescimento de entre 7% e 8% esse ano, que é, para uma economia do tamanho dos Estados Unidos, um crescimento bastante substancial que tem repercussões pelo resto do mundo. A gente está vendo também esse processo de vacinação avançado em outros lugares, como a Inglaterra, Israel, e a Europa, que estava um pouco atrás, começa o processo aí de aceleração da vacinação, que deve levar também a um cenário econômico bastante positivo. Então, o cenário nesse ambiente, mesmo com essa recuperação bastante robusta, os estímulos vão continuar bastante agressivos. Os bancos centrais vêm indicando que não têm intenção de remover estímulo no momento, ainda estão longe dos seus objetivos. Então, política monetária, principalmente do Fed nos Estados Unidos, vai continuar bastante agressiva, com muita liquidez, e o Fed não vai, no curto prazo, entrar na discussão de remoção de estímulos. Com isso, a gente tem um cenário positivo para ativos, a gente expressa isso em posições compradas em bolsa, a gente tem bolsa americana, bolsa europeia, bolsa inglesa. Estados Unidos, para a gente, continua liderando. A gente reconhece que os preços já andaram bastante, mas o cenário continua muito positivo. Então, a gente mantém posições compradas nas principais bolsas globais, agora tentando fazer uma rotação em direção aos setores mais cíclicos. A contrapartida dessa recuperação muito rápida é que a gente começa a ver pressões inflacionárias surgirem no sistema. A gente está vendo uma alta expressiva das commodities metálicas, agrícolas, petróleo. Então, essa recuperação rápida está colocando pressão em todo esse complexo de commodities, elevando a inflação para cima. Também a recuperação, como a demanda está voltando muito rápido, a gente está tendo problemas localizados nas cadeias, a oferta não está respondendo na mesma velocidade, com isso a gente vê pressões de preços localizadas aí por causa dessa recuperação muito rápida. Tudo isso pressiona a inflação aí no curto prazo. A nossa interpretação e o mais importante, a interpretação da autoridade monetária, é que essas pressões são transitórias, que devem arrefecer à medida que a gente normalize a atividade econômica. Então, não vai gerar nenhuma resposta de aperto monetário por causa dessas inflações. Mas o mercado, olhando o cenário prospectivo, a gente vê que mais para o final do ano a gente vai estar já com uma recuperação muito avançada e essa discussão pode voltar com mais força. O mercado, nesse meio tempo, eu acho que vai pedir um pouco mais de prêmio nas curvas de juros. A gente vai ver uma alta de juros aí nas principais economias que estão mostrando essa consistência no processo de recuperação. Então a gente balanceia nossas posições compradas em bolsas com posições tomadas nas curvas de juros. Curva americana, no Chile, na Inglaterra, a gente tem um viés de estar apostando na alta de juros, principalmente na parte intermediária das curvas. Então não deve se mover, mas o mercado vai buscar prêmio e vai premiar aí um cenário em que o risco inflacionário é claramente assimétrico para cima. Então esse é o cenário global, bastante construtivo, com pressões inflacionárias por enquanto transitórias, nenhuma resposta de política monetária ainda,
e, com isso, criando um ambiente bastante propício para ativos em geral. Passando agora para a economia brasileira, a gente está no estágio, a gente já é um pouco mais cauteloso, a gente está vendo aí uma janela positiva de Brasil aí no curto prazo, principalmente pelo arrefecimento dessa segunda onda da pandemia. A gente está vendo uma volta substancial, rápida, do número de casos, do número de mortes, uma diminuição na pressão sobre o sistema de saúde, e com isso a gente deve ter a possibilidade de reiniciar um processo de abertura. Também eu acho que esse arrefecimento dos problemas sanitários, eu acho que tira um pouco as tensões políticas, a discussão política ela mudou um pouco de eixo no curto prazo, a gente saiu de uma discussão orçamentária bastante negativa, de aumento de gasto, de ameaça ao teto de gasto, ameaça às instituições fiscais, para uma discussão mais construtiva de como avançar as reformas. A gente é cético do que vai sair disso, mas pelo menos a mudança de eixo das discussões a gente acha que é bastante positiva para os mercados. E os ativos brasileiros estavam bastante descolados dessa melhora do cenário global. Com isso, a gente acha, com essa janela mais positiva, a gente acha que pode ter uma recuperação dos ativos, e a gente aumentou um pouco as posições em bolsa, principalmente. A gente até aqui tinha posições somente nos setores ligados à economia global, principalmente mineração, siderurgia, onde a gente achava que era um pouco isolado desse cenário externo, a gente construiu algumas posições ligadas a esse processo de abertura, principalmente na parte de varejo físico e dos shoppings, que estavam bastante descontados, a gente acha que ainda está descontado e pode se beneficiar desse cenário de abertura. Também mudamos um pouco o viés no real, a gente acha que o real está muito descolado, essa melhora toda reforça um ganho de termos de troca bastante substancial para o Brasil. Esse ano a gente caminha para uma estabilidade ou ligeiro superávit nas transações correntes. Eu acho que isso alivia bastante as pressões do câmbio e a gente acha que o real pode recuperar um pouco do descolamento que ele estava apresentando em relação aos seus pares. Contudo, essa nossa postura em Brasil ela é bastante cautelosa, a gente vê riscos ainda, principalmente, eu acho, em relação ao avanço do processo de vacinação. A gente tem um processo ainda muito lento, que ainda está dependendo da entrega de insumos, que tem risco de entrega. Então, se a gente atrasar esse processo de vacinação por conta de problemas de oferta de suprimentos para vacina, a gente corre o risco de ter mais uma onda, e com isso desarma toda essa janela positiva que a gente está vendo de Brasil. Por isso, a nossa posição em Brasil é mais cautelosa, eu diria mais tática e sujeito a alterações mais rápidas se a gente vê uma mudança desse cenário de vacinação, principalmente. Então, eu acho que, do meu lado, é isso. Eu passo a palavra de volta para a Gabi. Muito obrigado, boa tarde. Obrigada, Molica. Bom, antes de passar a palavra para o Stefano, vou falar um pouquinho sobre a atribuição de retorno do Opportunity Selection. O fundo subiu no mês 3,76 contra a bolsa de 1,94. As principais contribuições positivas para ele foram nos setores de banco e mineração, e os principais detratores de performance foram nos setores de saúde e shopping. Stefano, pode falar um pouco sobre como é que foi a performance do fundo Long Bias e como é que você está vendo daqui para frente? Obrigada. Boa tarde, Gabi. Obrigado a todos pela disponibilidade de ouvir nosso call. Do meu lado, o fundo Long Bias subiu 2,5%, contra o resultado do benchmark no mês de 0,8% e uma alta de 1,9% do Ibovespa. As principais contribuições vieram dos setores de mineração, que continuaram se beneficiando dos superpreços das commodities, dos bancos e de uma posição com exposição no setor de distribuição de combustível. Os principais detratores de performance vieram do setor de saúde e shoppings. O fundo vem aumentando participação em ativos de risco e hoje está com um net de 95%, dos quais 82% estão investidos em Brasil e 13% em ativos globais. Gabi, só para relembrar os nossos cotistas, o fundo tem um mandato para rodar o net entre 20% e 120% comprado. Então, como vocês podem perceber, estamos rodando na banda de cima de risco, dado que estamos vendo um cenário bastante construtivo e com boas oportunidades em alguns setores. O fundo, ele basicamente continua exposto nos temas que já comentamos nos últimos calls, sendo o principal tema relacionado à reabertura da economia, com quase um quarto do patrimônio.
Eu, particularmente, continuo acreditando que, com a normalização da mobilidade, os resultados das empresas que estamos investidos irá surpreender o mercado. O principal risco de curto prazo, obviamente, seria um atraso na velocidade de vacinação, mas a verdade é que estamos menos sensíveis a essa trajetória curto-prazista, dado que as companhias que estamos investidos não estão queimando caixa. No final do dia, parece que estamos na reta final da pandemia e com muitas chances de termos uma volta completa à normalidade. Acho que um outro ponto que vale mencionar foi que, com esse aumento do NET, aproveitamos para aumentar o hedge tomado de juros americanos. A ideia aqui é se proteger de uma potencial reabertura de juros reais que podem prejudicar a performance dos mercados emergentes. Do meu lado é isso. Estou à disposição se precisarem de alguma informação. Obrigada, Stefano. Obrigada, Marcos. Agradeço a presença de vocês aqui no nosso conferência mensal. Mês que vem estamos de volta. E aproveito também para relembrar os nossos canais de comunicação, Telegram, Instagram e LinkedIn, no endereço Opportunity Gestora. Lá a gente posta carta mensal, um pouco das nossas ideias, atribuição de performance, convite para call. Então, acho que é legal, são canais legais de se acompanhar para saber um pouco mais sobre a casa e sobre os nossos fundos. Obrigada e até mês que vem.